Boa noite. Agora a gente vai ver a nossa regra do quociente. O que é essa regra do quociente? Aqui eu vou ter uma função definida por um quociente, por uma fração de duas outras funções. A função de cima eu chamo de u e a função de baixo eu chamo de v, numerador e denominador. A única condição é que essa segunda função ela tem que ser diferente de zero, ok? Como é que vai ser a derivada? Eu vou derivar a primeira função vezes repetir a segunda, a de baixo, menos repetir a primeira vezes a derivada da segunda. Tudo isso dividido pela segunda função ao quadrado. Retomando, sempre quando eu tiver um quociente de funções, quem vai ser a derivada? Eu vou pegar a primeira função derivar, multiplicar pela segunda função, menos repetir a primeira função, multiplicar pela derivada da segunda função e dividir tudo pela segunda função ao quadrado. Vamos para um exemplo? Digamos que eu tenha uma função definida por x ao quadrado mais x ao cubo, dividido por 2x elevado a 5. Vocês notam que é uma fração, né? Então eu tenho que aplicar a regra do quociente. Primeiro, vamos ver aqui, quem vai ser a minha função u? A minha função u vai ser x ao quadrado mais x ao cubo. Quem vai ser minha função v? Vai ser 2x elevado a 5, não é isso? Vamos lá. Quem é a derivada de u? Vamos lá. O 2 é uma constante, o 2 é o expoente, baixo o expoente, x, 2 menos 1 dá 1, fica 2x, mais, baixo 3x, 3 menos 1, 2. Então, tem uma derivada de u. Quem vai ser a derivada de v? Vamos lá. O 2 é uma constante, repete, o 5 é o expoente, passa multiplicando, x, 5 menos 1, 4. Agora, multiplicando 2 vezes 5, 10. Fica 10, x elevado a 4. Aquela regra da potência, né, que a gente viu. Repete a constante, multiplica por x, o expoente sempre subtrai com 1. Ok? Então, como é que vai ficar a nossa derivada? Vamos lá. Usando a regra, vai ser a derivada da primeira. Quem é a primeira função? A derivada 2x mais 3x ao quadrado, vezes a segunda função, é só repetir, quem é a segunda função? 2x elevado a 5, menos, repete a primeira, quem é a primeira? X ao quadrado mais x ao cubo, né? X ao quadrado mais x ao cubo, vezes a derivada da segunda, quem é a segunda função, quem é a sua derivada? 10x elevado a 4, né? Tudo isso dividido por quem? Pela segunda função ao quadrado. Então, eu pego a segunda função, que é 2x elevado a 5, e elevo tudo ao quadrado. Eu posso até desenvolver, fazer as multiplicações, mas você pode deixar assim, certo? Vamos ver mais um exemplo da regra do quociente, né? É uma regra mais complexa, então eu vou mostrar para vocês outro exemplo. Gente, desculpe que tem uma sombra no celular, vão desculpando aí, tá? Já tá à noite, tô gravando esse vídeo, mas vamos lá. Digamos que eu tenho uma função f de x dada por 2x elevado a 6 mais x ao cubo dividido por x à quarta mais 5. Pronto. É uma razão também, né? Primeira coisa, quem é a função u? A função u é a função de cima, 2x elevado a 3 mais x ao cubo. Vamos derivar a função u. Quem é a derivada de u? O 2 é uma constante, baixa. O 6, o expoente, baixa. X e faz 6 menos 1, 5. Mais, aqui, o expoente baixa. 3x, 3 menos 1, 2. Fazendo a multiplicação, 2 vezes 6, 12. 12x elevado a 5, mais 3x ao quadrado, ok? Quem é a função v? A função v é a parte de baixo. X à quarta mais 5.
Quem vai ser a derivada de V? Quem é a derivada de x elevado a 4? Baixa o 4, que é o expoente x, diminui 1, 3. A derivada de 5 é 0, então fica 4x ao cubo. Ok? Agora vamos aplicar a regra do quociente. Derivada da primeira função vezes a segunda. Quem é a segunda? X à quarta mais 5, né? Menos a primeira vezes a derivada da segunda, não é? Tudo isso dividido pela segunda função ao quadrado. Então, quem é a segunda função? X à quarta mais 5 ao quadrado. É só lembrando, ó, que eu usei essa regrinha. Ó. Só lembrando aqui, eu fiz a derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira, né, vezes a derivada da segunda. Tudo isso dividido pela segunda função ao quadrado. Entenderam esse exemplo? Ok, gente. Vamos lá, vamos pra luta, né? Um abração aí. Fiquem na paz.